Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aí pronto para mais uma videoaula. Hoje vamos retomar, né, ou vamos continuar parte da história do Brasil. Eu sou suspeito que eu sou meio que amante da história do Brasil, né, então é um assunto que muito me interessa. Pessoal, nós falamos nas últimas videoaulas, né, e aí vocês podem até rever lá no canal. Nós falamos sobre a questão do segundo reinado, né? O segundo reinado que foi dividido em duas videoaulas, né? Uma falando sobre a primeira fase, outra já falando já da crise do Império. E é justamente essa crise do Império que vai resultar na proclamação da República, né? Principalmente com todo o golpe, né? Com todo o ar de conspiração que vai permear o exército. E aí nós vamos entrar já nesse período republicano, tá? Também conhecido aí nessa primeira fase, conhecido como República Velha, tá? E aí a República Velha, ela vai de 1889, né, quando é proclamada a República, até 1930, tá? E aí ela é dividida em duas partes, pessoal. Dentro da República Velha nós temos a República da Espada, né, que é a república marcada aí pelo governo militar, né, tanto o Deodoro da Fonseca como o Floriano Peixoto, que vai de 1889 até 1894, e depois a República Oligárquica, ou República dos Cafeicultores, que vai de 1894, né, até 1930, que também vai ficar conhecida como a República do Café com Leite, que aí nós vamos ver isso no momento adequado, né, principalmente aí pelo poder sendo exercido pelas elites mineiras e paulistas. Pessoal, a grande verdade é que o povo assistiu meio que bestializado todo um desfile dos militares proclamando de fato a República, né? A proclamação da República. Haja vista que o povo não havia participado da queda do Império, né? Então, justamente por não ter essa participação, poucos sabiam do que estava acontecendo, que o Brasil havia deixado de ser de fato, uma monarquia e a partir daquele momento passava a ser uma república. Pessoal, só lembrando aí, relembrando o contexto, né? 1822, o Brasil é independente, né? O início do período monárquico no Brasil, né? O governo do Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831, quando ele, enfim, abdica ao trono devido a toda a sua impopularidade, seu autoritarismo, tudo isso aí que nós já percorremos, né? De 1831 a 1840 é o período mais conturbado da história do Brasil, famoso tiro, porrada e bomba, né? Ou seja, revoluções acontecendo à torta e à direita em todas as regiões do país, praticamente. 1840, golpe da maioridade, inicia o segundo reinado com o Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos, que vai se tornar, né, o Dom Pedro II, o imperador do Brasil, que vai governar até 1889, né, sendo o governante que mais tempo ficou à frente do Brasil nessa nossa breve história, né, sendo aí substituído com a proclamação da República em novembro de 1889. E aí, pessoal, essa emancipação ela vai passar por uma série de leis que nós já vimos também, só percorrendo ali um breve apanhado, né? Desde a de 1845, com a Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa que forçava o Brasil a acabar com o tráfico de escravos. Depois, uma lei brasileira, Eusébio de Queiroz, né, que legitima o fim do tráfico negreiro. 1871, já são leis que vão surgindo para tentar mitigar, minimizar a questão escravocrata no Brasil, né, com a lei do ventre livre. Mesmo assim, uma lei que ainda mantinha sob tutela do Estado ou dos fazendeiros o escravo até os 21 anos, tampouco o libertou. 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ou também conhecido como Lei do Sexagenário, né? É a lei que libertava escravos a partir dos 60 anos, né? Piada pronta essa, né? Já nasceu morta essa lei, porque de raro eram os escravos que chegavam com 60 anos, e ainda quando chegavam, né, já estavam no fim das suas forças ali, e ainda tinham que cumprir 3 anos ainda a mais de serviço antes de serem de fato libertos. Em 1888, né, a famosa Lei Áurea, ou também conhecida como Lei João Alfredo, né,
que é a lei que vai ser sancionada pela Princesa Isabel e que de fato vai dar liberdade aos escravizados. Mais de 700 mil escravos vão ser colocados na condição de liberdade, embora o governo pouco tenha feito para incluí-los na sociedade, né? A Princesa Isabel compra uma briga muito grande com os cafeicultores, fato que vai acabar resultando aí em um agravamento, né, do governo do seu pai, Dom Pedro II. E aí, pessoal, os principais motivos aí da proclamação da República, né? A crise com os militares que nós vimos, né? Depois da Guerra do Paraguai, os militares vão querer cada vez mais um papel de destaque e aí vão acabar recebendo um cala-boca do imperador e não vão se contentar com isso. E é justamente no seio dos quartéis militares que a proclamação da República ela vai acontecer, né? Então nós vamos ver de um lado o exército republicano e de outro lado nós vamos ver a Marinha, a Armada Brasileira, né? Ainda com um viés bem monarquista. A crise com a Igreja Católica, envolvendo os maçons e tudo mais, que nós já também passamos por isso, né? A questão escravista, nós falamos sobre ela também com a emancipação desses escravos e principalmente um não pagamento de indenização para esses senhores, né? Então isso vai resultar num esquema e numa situação bem propícia para que os militares, né, proclamassem fizesse a proclamação da República em 1889, né? O Dom Pedro ainda tem políticas, né? Vai nomear inclusive um novo ministério, né? Vai distribuir as tropas pela imensidão do território nacional, inclusive vai tentar minimizar a descontentamento dentro dos quartéis com uma série de medidas, mas nessa altura a vaca já tinha ido para o brejo, né? O Dom Pedro II já estava com os dias contados. E aí o Marechal Deodoro, que inclusive, segundo a história, teve seus estudos financiados pelo próprio Dom Pedro, que tinha essa vocação meio que paternalista, né, para com alguns. Ele que vai ser responsável por conduzir, né, por estar à frente dos militares justamente para conduzir esse processo de proclamação da República, né? E aí o Dom Pedro acaba recebendo a comunicação de que de fato ele já não era mais governante do Brasil e vai acabar se formando aí um governo provisório, na qual o Deodoro da Fonseca vai ser o primeiro chefe de Estado do Brasil republicano, né? E aí o Dom Pedro II é convidado a voltar para a Europa, né? Vai ser exilado, vai voltar para a Europa. E aí, pessoal, a República Velha, né, como eu disse para vocês, ela vai ser dividida aí na República da Espada, 1889 a 1894, né, pelos militares. E depois, no segundo momento, essa república vai ser chamada República do Café com Leite, né? Ou República ali oligárquica. E aí, pessoal, o governo, a República da Espada, ela vai ser dividida em 3 fases, né? O governo provisório, com Deodoro da Fonseca, ainda sem uma Constituição do Brasil República. O governo constitucional, a partir da proclamação, a partir dessa Constituição, e depois o governo do Marechal Floriano Peixoto. Tá? Então aí está a figura dos dois, né? O senhor de barba grisalha e o Marechal Deodoro da Fonseca, e esse senhor bigodudo aí que parece que comeu um pombo e largou o rabo de fora, é o Deodoro da Fonseca. Aliás, perdão, é o Floriano, né? Então, à esquerda de vocês aí, o Deodoro, e à direita, o Floriano. Tá? Pessoal, nesse contexto todo vai ocorrer uma disputa pelo poder, né, militares, profissionais liberais, para saber quem de fato tomaria a dianteira, e é justamente a figura do Deodoro da Fonseca quem vai levar isso, né, à frente. Quais vão ser as primeiras medidas? Exilar a família real, lógico, não vai deixar que a ameaça deles para pudessem retomar o governo, a instauração de um sistema republicano, né, a separação entre Estado e Igreja, então vai ser o fim do sistema de padroado, né? A Igreja vai ser uma instituição religiosa apenas, sem vínculo político, e da mesma forma o Estado não vai mais interferir nas questões religiosas, né? E nem menos vai ter que arcar também com os salários ou o custeio de tudo isso. Tá? Há uma grande naturalização dos estrangeiros, até para um processo de embranquecimento da população brasileira, né? A transformação das províncias em Estado, a elaboração de uma nova bandeira,
né? Tudo isso aí vai ser colocado. A separação entre o Estado e a Igreja, novamente, já foi falado. O fim do sistema de padroado. A instituição do casamento civil e do registro civil. Tá? Então, o casamento passa a ser um contrato entre duas pessoas, até se pudesse ser melhor organizado, porque a pessoa, quando é casada na igreja, ela tinha o registro apenas naquela paróquia. Ela poderia se casar numa outra cidade sem ter vínculo com essa informação. Vai ser criado também um registro civil, né, para dar aí identidade a todo cidadão nasciturno no Brasil. Tá? Uma convocação de uma Assembleia Constituinte, justamente para colocar em prática a elaboração de uma nova Constituição, assim como no campo da economia, a chamada política do encilhamento, vamos falar a respeito dela já já. E aí as bandeiras que o Brasil já teve, né? A bandeira do Império, né? A bandeira da República aí, até durante o período aí do iniciozinho da República, e depois a bandeira atual do Brasil. Tá? Como que vai se basear a política do encilhamento, pessoal? É uma política que o Deodoro da Fonseca vai tentar colocar em prática para incentivar a indústria no Brasil. Tá? E vai ter como ministro da Fazenda o Rui Barbosa, um dos homens mais inteligentes do Brasil. Né? Falava várias línguas, homem muito culto, mas da economia. Tá? Então, aí, quais vão ser as medidas? Aumento da taxa de importação, né? Aumento da emissão de papel moeda, ou seja, o governo vai produzir dinheiro, né, para poder emprestar esse dinheiro para esses industriais, para investirem na indústria. Só que ao passo que você produz dinheiro, você emite papel moeda, você desvaloriza o dinheiro que está correndo dentro do país. Tá? E é justamente nesse contexto que vai acontecer um agravamento de uma crise econômica muito séria. E aí, qual que vai ser a oposição? Né? As indústrias internacionais, principalmente aí por causa da questão da importação, as oligarquias agrárias, que vão se ver desprestigiadas por ter esse recurso voltado para a indústria, tá? E o comércio importador também, que trazia de fora boa parte daquilo que era comercializado no Brasil. Tá? Então, as consequências, no primeiro momento vai ter um intenso processo de industrialização, mas num segundo momento isso vai meio que arrefecer, esfriar, né? Vai ser um período de grande especulação, né? E aí vão surgir várias empresas fantasmas, muitas pessoas tomavam esses empréstimos, não investiam na indústria, várias empresas vão começar a falir por causa da inflação, da desvalorização da moeda, e o Brasil vai entrar numa gravíssima crise financeira. Tá? E aí, pessoal, em meio a tudo isso, surge a primeira Constituição do Brasil, tá? A primeira Constituição republicana, em 1891. Tá? É quando inicia-se o período constitucional do governo de Deodoro da Fonseca. Tá? Então, o Brasil passa a ser uma república federalista, ou seja, dividida em estados, em federações com um governante próprio, tá? E presidencialmente um presidente que vai governar de uma forma centralizada. Tá? Voto direto aí aos maiores de 21 anos, né? Exceto aí analfabetos, mendigos, soldados, padres e mulheres. Tá? As mulheres vão ganhar o direito de votar no Brasil só na década de 30, lá com o Getúlio Vargas. Tá? E o voto ainda era aberto, ou seja, não havia um segredo de voto, né? A pessoa votava e todo mundo sabia em quem ela estava votando. Então isso facilitava a manipulação eleitoral. Tá? A existência de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para se autorregularem. Tá? Elegia ainda um presidente da República e o seu vice através do voto indireto. E por coincidência, né, nessa época era comum vice e presidente poderem de chapas diferentes. Então, não era uma chapa junta, onde você votava no presidente junto. Né? Você votava para presidente e para vice-presidente. E aí que corria-se o risco de colocar, né, pessoas que não tinham muita afinidade para governar o país. Tá? O Deodoro da Fonseca é eleito presidente, né? Então seu governo vai ser marcado aí por uma política bem autoritária, né? O domínio das classes agrárias, que vão exercer uma influência, graves problemas econômicos advindo aí da crise do encilhamento, né? Da política do encilhamento. O Deodoro não conseguindo apoio no Congresso, ele vai tentar estabelecer censura, vai prender seus opositores, né? E aí ele vai sofrer uma forte oposição da Marinha. Lembrando a fala lá do início da videoaula, a Marinha é um berço da monarquia. Então eles tinham um ranço da República e vão fazer de tudo para desestabilizar a República recém-formada.
Tanto é que vai ocorrer a primeira revolta da Armada, tá? Aonde a Marinha vai se revoltar contra a tentativa do Deodoro da Fonseca de fechar o Congresso. Tá? E aí nós vamos ver os desdobramentos disso, né, na primeira revolta da Armada, que ocorre em 1891. Então, apesar da ordenação aí, né, do desejo do Deodoro de fechar o Congresso, né, as unidades da Armada vão acabar tentando, se posicionando os navios para bombardear a cidade. Inclusive vão bombardear, né, tá, vão chegar ali, né, pelo menos durante a segunda revolta isso vai ser mais comum, né, mas o almirante Custódio de Mello vai fazer uma reivindicação. Ou o Deodoro, né, deixava a ideia de querer fechar o Congresso e cumprir aquilo que estava na Constituição, ou muito provavelmente eles bombardeariam ali o centro do Rio de Janeiro. O Deodoro, já velho, cansado, doente, né, acusado de corrupção e outras coisas mais, acaba renunciando à presidência do Brasil em 1891. E aí a presidência acaba caindo no colo do Marechal Floriano Peixoto, tá? Conhecido como Marechal de Ferro. E aí nós vamos entender o porquê disso. Um homem bruto, rústico e sistemático. Homem, mas homem com H maiúsculo, tá? Que não comia nem mel, mastigava abelha, para vocês terem uma ideia, né? O Floriano vai assumir, mas ele deveria assumir em caráter temporário, porque havia um dispositivo, tá, na Constituição que dizia que em caso de renúncia, antes da metade do mandato presidencial, deveria ser convocado novas eleições, e ele não poderia continuar governando. Tá? Só um homem rústico, bruto, sistemático que era, vai assumir e vai tentar levar até o fim esse governo. Tá? E aí ele vai reabrir o Congresso, né? Vai afastar vários chefes de governo estaduais, vai conceder mais empréstimos à indústria, né? Facilitando a importação de maquinários e tudo mais. Vai despertar uma certa antipatia da classe agrícola, justamente por estar incentivando a indústria. Vai proibir os bancos de emitirem dinheiro para conter a inflação, né? E vai adotar uma série de medidas populares, como, por exemplo, redução do preço do aluguel, né? Vai demolir alguns cortiços, construir casas populares. Então, nesse ponto, vai tentar alcançar as camadas mais populares, né? E aí, a Armada novamente vai exigir a convocação de novas eleições. Afinal de contas, não havia ainda decorrido os 2 anos de mandato quando o Deodoro renunciou. Tá? E aí, vários generais enviam, né, uma carta aí, de manifesto exigindo novas eleições. Tá? Floriano pune esses militares e não dá ouvido a eles. Tá aí o Floriano Peixoto. E aí, pessoal, isso acaba desaguando na segunda revolta da Armada. Então, os militares, né, não vão recuar, marinheiros vão exigir novas eleições. Novamente, o almirante Custódio de Mello vai ameaçar e posicionar os navios para que pudessem bombardear o centro do Rio de Janeiro. Vai acontecer, né, o Rio de Janeiro vai chegar a ser bombardeado, né? Ao todo, 15 navios da Marinha vão ser posicionados ali, né, a Armada. Lembrando novamente, a Armada, foco aí monarquista, né? Então o Floriano vai acabar sendo apoiado ali pelo Partido Republicano, dos cavaleiros, né, por tropas do Exército, e acaba ali, né, acaba sendo também apoiado ali por alguns revoltosos da região de Desterro. Desterro que vai dar origem depois se eu não me engano, a Santa Catarina. Tá? Vai ter apoio de vários outros navios de mercenários que ele vai conseguir contratar, vai reposicionar esses navios na Baía de Guanabara e vai pôr fim, né, à segunda revolta da Armada em março de 1894. Tá? Desgraça pouco é bobagem, ao mesmo tempo que está ocorrendo a revolta da Armada, está ocorrendo também no sul do Brasil a Revolução Federalista, tá? Que vai ocorrer entre 1893 e 1895, tá? Com várias medidas que vão descontentar essa região sul do Brasil, tá? Principalmente a partir da troca de governo. Tá? Em 1893, o Rio Grande do Sul vai estar dividido, né, em dois grandes partidos ali, o Partido Federalista, conhecido como os Maragatos, né, que tinham a busca por uma participação e uma autonomia política maior. Em contrapartida, os Pica-Paus, também conhecidos como Castilhos,
já tinha uma simpatia maior com o governo do Floriano. Tanto é que o Floriano vai declarar apoio aos castilistas. Fato que vai levar uma revolta, que até então era uma revolta local, vai ganhar proporções de uma revolta nacional para tentar derrubar o Floriano Peixoto. Em algum momento, inclusive os revoltosos da Revolução Federalista vão tentar unir forças, tá, com a segunda revolta da Armada. Só que aí o Floriano vai conseguir, né, apoiar, né, ter o apoio do Exército e também com essas novas embarcações, ele vai conter essa segunda revolta da Armada, né, principalmente aí a partir dos líderes da revolta da Armada e dos federalistas. Depois de um combate, vai ter um vai conseguir, de fato, fazer com que esses revoltosos declinassem, né, e de fato desistissem daquilo que era o ideal deles na época. Ele consegue levar o seu mandato até o final. Por isso que eu digo que ele é um homem de palavra. Tanto é que o Floriano vai ficar conhecido como consolidador da República. Ou seja, se não fosse por ele, muito provavelmente, essa experiência republicana teria sido muito efêmera, muito passageira. E é ele que vai fincar as bases para que a República permanecesse e vai afastar toda a ideia monarquista presente ainda na Marinha brasileira. E aí nós vamos ver a partir das próximas aulas, né, os governos que vão suceder o Floriano Peixoto a partir do Prudente de Moraes, tá? E o início aí da República do Café com Leite. Até a próxima, pessoal. Um abraço.